A paz do Senhor, povo de Deus. O Senhor colocou a palavra em meu coração e eu trago para nossa meditação nesta tarde, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 24. Vamos ler a partir do versículo 3, que diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhem, mas não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, a todas as gentes. Então virá o fim. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por esta palavra. A palavra vai dizer que os discípulos estavam ali com Jesus e eles começaram a olhar para a estrutura do templo e eles começaram a admirar o templo. E eles chamaram Jesus para ver o templo e Jesus diz: não se admire, com as minhas palavras estou falando, não se admire com essa construção, não se admire com a beleza deste templo, porque eu digo para vocês que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. O que isso quer dizer? Pedra sobre pedra que não seja derrubada. O que o Senhor estava querendo dizer é que eles não ficassem apegados àquele local, porque aquela construção, a beleza daquela construção, porque tudo aquilo ia ser destruído. E eles perguntam para Jesus: Senhor, Jesus, que sinal haverá que essas coisas vão acontecer? E a Bíblia vai dizer: ouvireis de guerra, de rumores de guerra. E o que eu quero trazer para a nossa meditação nesta tarde é isso. Talvez você já tenha ouvido muitas vezes que o Senhor Jesus vai voltar para buscar o seu povo, e você olha e diga assim: desde que eu nasci, eu escuto falar que Jesus vai voltar e ele nunca voltou. Desde que eu nasci, que eu vejo guerra, desde que eu nasci, que eu vejo fome, desde que eu nasci, eu vejo a criminalidade, eu vejo os sinais. Mas a Bíblia diz que assim como uma mulher ela está em trabalho de parto, as dores vai aumentando. A constância dos sinais que o filho vai nascer vai aumentando. E ali está indicando que o filho vai nascer. E assim também é com a palavra do Senhor. Ela é fiel. Assim também é com a vinda de Jesus. Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja. Se você olhar para o mundo, você vai ver, com certeza, você vai observar e vai ver que a constância com que essas coisas estão acontecendo, a fome, as guerras, a destruição, a falta de amor, como está grande, como está acontecendo com mais constância, que antigamente mal se ouvia falar nessas coisas, mas hoje em dia virou normalidade. A gente liga a televisão e só vê guerra, só vê destruição, só vê falta de amor, só vê fome, só vê coisa ruim. E isso é indicação de que se aproxima a vinda de Jesus.
Talvez você já saiba que Jesus vai voltar. Talvez até você acredite que Jesus vai voltar. Mas Jesus, ele manda a sua palavra, ele diz lá no capítulo 22, se eu não estou enganada, capítulo 22 de Mateus, a parábola das bodas, que ele enviou Jesus para convidar as pessoas para o seu casamento. E o que isso significa? Isso significa que Deus mandou Jesus, mandou os seus servos. Jesus veio pregando a palavra, Jesus foi e ele vai voltar. E ele deixou os servos dele aqui na terra para pregar a sua palavra e dizer: Jesus vai voltar, arrependa-se. Você pode dizer: mas eu me arrepender de quê? Que eu não fumo, eu não bebo, eu não jogo, eu não faço isso, eu faço aquilo. Todos nós somos pecadores de nascença. Nós nascemos pecadores e temos muitas coisas para que se arrependamos. E a palavra do Senhor, ela diz que se nós não aceitarmos ao Senhor Jesus como Salvador da nossa vida, você só vai para diante de um juiz se você tiver um advogado que advoga em sua causa. Com a nossa vida espiritual é do mesmo jeito. A vinda de Jesus se aproxima. Ele veio como um cordeiro, ele veio como um advogado, mas quando ele voltar, ele virá como um juiz, ele virá para julgar. Ele não virá mais para advogar em nosso favor. Ele virá para ser juiz, para julgar este mundo de perdição. E a palavra do Senhor, ela nos convida. É tempo de você olhar, abrir os seus olhos e ver que Jesus está voltando. E Jesus, ele não quer que você apenas saiba que ele está voltando. Ele quer que você o aceite. Aceite que ele seja o seu advogado, que ele advogue diante de Deus em seu favor. Ele não quer que você e eu venha se perder. Os sinais estão aí, a Bíblia está dizendo: ouvireis de guerra, de rumores de guerras, falsos profetas que enganarão muitas pessoas, haverá fomes, haverá pestes, que é doenças, haverá terremotos em vários lugares. E isso é o princípio das dores. É o princípio das dores, mas a constância com que esses sinais vão aumentando, vai indicando que Jesus está às portas de voltar. E é tempo de nós despertarmos. Não é só, eu não estou falando só para quem não é crente, mas para toda a humanidade precisa saber. Jesus está voltando, é tempo de nós se prepararmos. Louvado seja Deus. É tempo de estar preparado, é tempo de não olhar para trás. Não dá mais tempo de você olhar para trás, de você retroceder. Se mantenha firme. A palavra do Senhor está dizendo: aquele que perseverar, no versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Para você que está me ouvindo, que já confessa ao Senhor como Salvador, mantenha-se de pé. É difícil, os últimos dias serão dias trabalhosos, diz a palavra do Senhor. É dias em que nós vamos ser tentados a querer desistir, mas nós não podemos desistir, como disse Pedro: Senhor, para onde nós vamos? Que só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Então não há mais tempo para voltar para trás, não há mais tempo para se distrair com as coisas deste mundo. Como Jesus disse, tudo isso vai ser destruído. Não haverá pedra sobre pedra que não seja derrubada. Grandes serão as lutas, grandes serão as pelejas que vão vir. O povo está esperando que vai acontecer algo bom, que a humanidade vai voltar a ser como antes, mas não vai. Não vai. O mundo vai ficar cada dia pior. A palavra mesmo já adverte. Então não há mais tempo para ficar brincando, não há mais tempo para olhar para trás. Você que ainda não confessou a Jesus como seu Salvador, eu não estou falando de religião, não estou chamando você para ser crente. Não estou chamando você para ir para a igreja. Eu estou lhe convidando a aceitar Jesus. Aí onde você está, onde você estiver, se você desejar entregar a sua vida para Jesus, diga: Senhor, Jesus, aqui está a minha vida, eu lhe aceito como meu único Senhor e suficiente Salvador da minha vida. Porque aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida não terá salvação. Pode ser crente, pode ser ateu, pode ser quem não confessou, pode ser quem for.
Porque muitos, a Bíblia mesmo está dizendo, muitos virão no nome de Jesus e enganarão muitos. Muitas pessoas estão dizendo que servem a Cristo, mas na verdade não servem, são apenas lobo em pele de cordeiro, são apenas pessoas disfarçadas. Mas eu digo para você que se cada um de nós não tivermos um encontro verdadeiro com Jesus, naquele grande dia eu e você iremos perecer. As pessoas acham que morreu, acabou, e não é. Acabou para este mundo, que as pessoas que morreram não tem mais como vir para cá. Você não vai ver mais elas aqui. Mas há uma vida além daqui. A eternidade. E aonde você quer passar a sua eternidade? Aonde você quer passar a sua eternidade? Eu lhe convido a você nesse momento fazer essa reflexão. Para onde eu vou depois que morrer? A nossa vida na eternidade não é baseado naquilo que nós dizemos assim, eu vou para o céu. Não. Se você não tiver atitudes aqui que revelem o Cristo, atitudes que revelem que você confessa a Jesus, não tem como você morar com Ele. Não tem como. A Bíblia diz no capítulo 22, a qual eu citei há pouco tempo, de Mateus, as bodas do Cordeiro, que os servos chamaram as pessoas, convidaram a todo mundo para as bodas do Cordeiro. E quando o noivo apareceu, o rei apareceu para ver aquele povo, tinha um ali que estava com vestes que não eram vestes adequadas para um casamento. E ele pergunta, moço, como você entrou aqui sem ter vestes nupcial? E ele não soube o que responder. O homem a quem Jesus perguntou, a quem o rei perguntou como que ele estava lá sem ter as vestes nupciais, ele não soube o que responder. Porque se você sabe que Jesus vai voltar, se você sabe que você vai para um casamento, você tem que se preparar. Você não vai para um casamento de qualquer jeito. Para o céu também não, meu irmão, minha irmã. Você, amigo ouvinte da palavra. É tempo de arrependimento. É tempo de salvação. Deus quer salvar. Deus quer salvar vidas. Deus quer libertar. Talvez você esteja aí dizendo, mas não há mais jeito para mim, mas não há mais jeito para meu parente, para meu filho, para meu irmão, para meu pai, não sei. Mas há uma solução. Jesus é a salvação. E ainda há tempo de você desfrutar da salvação, da liberdade de Cristo Jesus. Esta é a palavra que Deus colocou em meu coração. Desde ontem à noite que o Senhor tem falado ao meu coração esta palavra. Os sinais estão aí. A falta de amor. A criminalidade aumentando. As guerras aumentando. As doenças aumentando como nunca antes. Isso é sinal de que Jesus está voltando. É sinal de que o nosso rei, ele se aproxima. Louvado seja Deus. No meio de todo esse cenário caótico que está o mundo, a única coisa boa que tem para acontecer não é que Deus não tem bênção para nos entregar antes da vinda de Jesus, não é isso. Mas a melhor notícia, essa que é a palavra, a melhor notícia que o mundo tem é que Jesus vai voltar. E somente quando Ele voltar, nós vamos desfrutar de paz. Nós vamos desfrutar de uma alegria completa. Então, quero lhe convidar a você nesta tarde que ainda não confessou a Jesus. Venha para Jesus. Aceite o Senhor. Receba-o. Receba-o como Salvador da sua vida. E você que já confessou a Jesus, mas que estava afastado, volte. Volte para os braços do seu Pai. O seu Pai te espera. O seu Pai te ama. Você que ainda está com Jesus, mas que está pensando em voltar para trás, não volte. Não há mais tempo. Não há mais tempo, porque se você voltar atrás, você perderá a sua salvação. Perderá a sua coroa. Perderá os benefícios de filho que você tem.
Amém? O Senhor abençoe a vida de cada um de vocês, as nossas vidas. O Senhor venha, através do Espírito Santo, falar ao coração de cada um aquilo que eu não soube como expressar, aquilo que eu não soube como falar, que o Espírito Santo de Deus ele possa ministrar no nosso coração, possa abrir a nossa mente e o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.